Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Mais um dia de leitura bíblica. Se você puder, pegue sua Bíblia e acompanhe pela Bíblia. Mas antes vamos orar e depois nós iniciamos a nossa leitura. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante de Ti. Te agradecemos por mais um dia de vida, mais um dia de leitura bíblica. Entregamos este momento a Ti, Pai. Coopere conosco, ministre em nossas vidas, cura, liberta, transforma, salva, renova, revigora, fortalece pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos a bênção sobre a vida de cada irmão e irmã que estará fazendo conosco essa leitura em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos ler Amós capítulo 1, livro do profeta menor, Amós capítulo de número 1, na sequência, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17, e vamos encerrar na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Vamos iniciar em Amós, capítulo de número 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto, e disse: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz, nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad, e quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biqueate-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para entregarem a Edom. Por isso, porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom. E o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos de Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente, e retém a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, porque ofenderam as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Próxima leitura, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17. Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás no ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã,
como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estavam ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele achou, ele disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ela o tomou no seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor é verdade na tua boca. Terceira e última leitura, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. O capítulo inteiro nós vamos ler. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Além disso, requer-se que nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará luz às coisas ocultas das trevas e manifestará os seus desígnios de corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te diferença e que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido?
já estáis fartos, já estáis ricos. Sem nós reinais, e prover a Deus reinasse, para que também nós reinemos convosco, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Nós ilustres, e vós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados, e bendizemos, somos perseguidos, e sofremos, somos blasfemados, e rogamos, até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo, e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor, em espírito de mansidão. Essa é a leitura de hoje. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?